7º capítulo do livro Tratado das Tentações. Sobre as tentações que nos perturbam no exercício das virtudes, não se deve deixar a boa obra. O pretexto de que dos defeitos ou dos maus motivos que podem entremear-se nela. Cumpre renunciar a uns e perseverar na outra. Vamos lá. Todos esses princípios servirão para decidir e animar a alma durante certas tentações, que ela pode experimentar na prática do bem. O inimigo da salvação não ousaria propor a certas almas abandonarem o exercício das virtudes que levam à perfeição, mas põe por obra um artifício para detê-las e para retê-las numa mediocridade que as faz cair na negligência. Todo o tempo que não é destinado aos exercícios de piedade, ela as deixa tranquila. Porém, mal elas se aplicam a esses santos exercícios, encher-lhes a imaginação de mil ideias que as atormentam. Se as almas que pensam em levar uma vida mais perfeita, e se não as pode ele desviar disso nem pelo respeito humano, nem pela visão do constrangimento que elas se obrigam e que ele aumenta aos olhos delas. Expiram-lhes, então, uma secreta vaidade na prática dos seus deveres. Essa ideia segue-as em quase todas as suas ações. Parece-lhes que elas só agem para atrair a vã estima dos homens, ou por uma vã complacência para consigo mesma. Essas tentações afetam tão fortemente certas pessoas que elas ficam fadigadas, desconcertadas com elas mesmas. Na ideia de que as impressiona vivamente de se constrangerem sem fruto e sem méritos por essa falta de pureza de intenção, elas preferem resistir a Deus, afastam-se dos exercícios da piedade, levam uma vida cheia de imperfeições e de faltas pelo temor do combate, omite o bem que Deus lhe inspira. Assim, só evitam uma cilada, caindo noutra. Se a tentação sobrevém a ensejo das inutilidades, a que a pessoa se entrega, ou mesmo das ocupações perigosas, que não são do seu estado, não é duvidoso que ela deve renunciar a elas, para não se expor ao perigo. Menos verdade não é, porém, que o temor da tentação não se deve impedir uma alma de cumprir os seus deveres e de seguir o Espírito de Deus por si mesma. A tentação não é um mal, mas é um mal faltar aos próprios deveres, aquilo que Deus exige. Se a alma fiel se deixa guiar por essa aflição, e por esta razão abandonas os seus exercícios de piedade, ou o bem que pode fazer pelos sacrifícios secretos, é infiel. Priva-se dos socorros que a faria progredir na perfeição. Dá ao inimigo um meio seguro para a fazer abandonar sucessivamente tudo o que para ela é de obrigação. O inimigo fará uso desse império que ganha sobre ela, desse temor que lhe inspira e que alimenta nela, para fazê-la negligenciar as práticas de religião, os sacramentos e tudo o que pode nutrir a piedade. Uma alma nesse estado, sem ânimo e sem força, uma alma que não ousa aurir na oração, na mortificação, os meios de se sustentar. Essa alma resistirá aos assaltos que o inimigo poderá desfechar-lhe?
Não. Deve ela, pois, temer espécies de tentações, visto não serem faltas, enquanto a vontade não as adotar, enquanto nelas não consentir. As que são mais seguidas, devem ela combatê-las pela confiança e pelo amor. As que só consistem em ideias passageiras, por mais frequentes que sejam, deve ela, sem se inquietar com elas, desprezá-las, deixá-las cair, propondo-se cumprir a vontade de Deus em todas as suas ações. Assim sendo, essas ideias não entrarão nisso a menor imperfeição. Nessas ideias não entremearão nisso a menor imperfeição. Farão mesmo um bem, obrigarão essa alma a renovar frequentemente a pureza de intenção com que deve agir. Assim, ela tirará o bem do mal, fará servir a sua santificação, aquilo que era preparado para a sua perdição.